Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM. Aquele lugar onde a gente vem pra rir, pra chorar, pra se divertir e pra ouvir histórias inspiradoras. E por falar em inspiração, a pessoa que tá aqui comigo hoje é uma pessoa que é muito iluminada, eu já a vi em muitos palcos e vai ser uma alegria, porque eu tô cheia de perguntas. Sabe quando você vai a um evento e você quer fazer as perguntas, mas não dá tempo? Ah, ela veio parar bem aqui. Olha só que honra. Vamos ver se você adivinha, se eu dissesse a curiosidade, se você adivinharia quem é ela. Eu acho muito difícil. Até rima, quem é ela com aquarela? Ela faz aquarela. Dá pra imaginar? Que trabalha em uma empresa de tecnologia e faz aquarela? Pois bem, temos aqui, vou até perguntar pra ela como é que... Primeira pergunta vai ser, como é que pronuncia o sobrenome dela? Mariana Grotera, diretora de experiência do cliente da Amazon. Bem-vinda, Exato. Mari! Muito obrigada, Cami, pronunciou perfeitamente. Mariana assim Grotera, mesmo? exato. Ah, que a gente Sobrenome fica... italiano. É chique, né? Então tem que falar assim, né? É. Mari, vamos pra cá. A gente gosta de começar com perguntas do Boa. milhão, aquelas bem difíceis de fazer, que é tipo assim... Quem é, Ixi. antes da Amazon, quem é Mariana fora do cargo diretora? Conta pra gente. Bom, Cami, primeiro, obrigada. Muito bom estar aqui com você. A gente se encontra em muitos eventos por aí, né? Então é bom a gente ter esse tempinho para bater esse papo mais descontraído. Bom, a Mari fora da Amazon é uma Mari muito sonhadora, uma Mari que tem paixão pela família, que se dedica para o meu principal papel na vida, que é ser mãe da Sofia e da Júlia. Tenho uma Sofia de 9 e uma Júlia de 8 anos. Casada com o Aldo há 10 anos e uma pessoa que acredita que se você imaginou, se você sonhou, é possível realizar. Acho que tem muito disso na minha história. Sou extremamente focada, determinada, detalhista, esforçada. E acho que tenho cumprido essa jornada aí com muita alegria. E gosto muito de estar aqui dividindo tudo que aprendi, tudo que dá tenho tempo, dá tempo. devolver. Existe Dá tempo para compartilhar, a gente e não faz só para tempo. fazer. A gente faz tempo, sim. Que legal. Mari, antes de eu te empurrar um monte de pergunta e começar a nossa prosa, é importante a gente fazer o nosso pedidinho, né? Olha bora. só. Temos aqui um cardápio com vários drinks que tem nomes dos eventos aqui da Consumidor Moderno, né? Então, Era do Diálogo, CM Summit, Conarec, CX... Que a galera sempre tem dúvidas se pronuncia Conarec ou Conarec, né? Então, tá tudo certo, gente. Pode chamar como você quiser. CX Made in Brasil. E aí, o que te apetece mais? Cami, acho que eu vou nesse CX Made in Brasil. Acho que a gente tem um tempero muito especial para esse cenário de CX e acho que merece uma homenagem aqui. Ah, é fantástico. Então eu vou com você também. Vamos junto então. Clayton. Olha lá, esse é o Super Clayton. Clayton, a gente vai querer 2 CX Made in Brasil. Você traz pra gente, por favor? Boa. Show. Bom, agora, enquanto o Clayton prepara lá nossos drinks, bora de pergunta, né? Como é que você descreveria a sua jornada para chegar... Acho que muita gente olha e fala assim, cara, que chique, que maravilhoso, né? Uma mulher nessa posição da liderança numa empresa de tecnologia. Como é que você chegou até lá? Como é que foi esse caminho, essa jornada? Muito bom. Achei chique uma palavra ousada, eu diria, porque tem muita relação, né? Muito trabalho, assim. Se tem uma coisa que não é chique, né? Bastante mão na massa. Tô nessa jornada, Cami, há pouco mais de 20 anos. E passei por grandes empresas durante essa trajetória, empresas que eu tenho muito respeito pela história de cada uma delas, que eu sou muito grata por terem me dado o espaço de estar lá. E em todas essas empresas que eu passei, de uma forma ou de outra, pela minha forma de trabalhar, eu estava trazendo o cliente para o centro da discussão, né? E eu fui descobrindo esses caminhos ao longo dessa jornada, sempre muito pautada em dados. Então, sempre tive muita paixão por analisar o comportamento do cliente, mas através do que os dados estavam me dizendo. E a partir desses dados, eu conseguia chegar em insights que me mostravam um caminho estratégico que a gente deveria seguir para conquistar cada vez mais e fidelizar cada vez mais os nossos clientes. Isso há 20 anos atrás era algo novo, era bastante novo, né? Não existia essa metodologia do CX, do Customer Experience, como a gente fala hoje. Eu ia até te perguntar, qual é a sua formação? Né? Você fez o quê lá atrás? Eu sou formada em engenharia de produção mecânica pela Mauá.
Eu tenho uma pós-graduação em administração na GV, então eu tenho esse lado bastante analítico, mas sempre que eu me apresento também em eventos eu costumo dizer que eu sou muito analítica, eu tenho essa formação, mas eu sou canceriana, né? Eu sou extremamente conectada a pessoas, emocional, conectada à família. E eu acho que a essência do Customer Experience está muito pautado nisso, né? A gente tem um lado muito analítico, porque eu preciso estudar o dado para entender o que está acontecendo nesse comportamento, identificar ali as oportunidades que eu tenho para conquistar esse cliente, mas a gente, no fim do dia, está falando de pessoas, né? A gente está servindo a pessoas, né? A gente tem... a empresa é feita de pessoas, então, no fim do dia, o que a gente conecta no Customer Experience através de boas ideias, como é que humanos servem humanos e como é que a gente faz isso com a maior intencionalidade possível, né? Para ser o mais assertivo possível, para a gente chegar do outro lado, que é servir experiências que façam sentido dentro desse contexto. Então, essas minhas duas características, lá atrás, quando ainda não se falava dessa teorização do Customer Experience, já me levavam a ter um modelo e uma metodologia de trabalho muito própria. Então, por mais que eu tenha passado em diferentes áreas, eu comecei trabalhando na Siemens, depois eu fui trabalhar no Banco IB, que era o braço financeiro da CIA, mudei completamente de mercado. Depois eu fui para uma montadora, eu fui trabalhar na Renault. Depois eu fui para o Banco Carrefour, eu voltei para um banco de varejo. E aí, antes da Amazon, fui para o Carrefour Varejo, para o lado do varejo, empresas de mercados diferentes, com clientes diferentes, que tinham dores diferentes a serem tratadas, mas quando eu olho para trás, existe uma linearidade na minha atuação que era essa, assim, são clientes humanos que apresentam o seu comportamento através dos dados que eu consigo analisar, e nessas brechas desse comportamento desses dados, eu consigo entender qual é a estratégia que a gente deveria perseguir para fidelizar esse cliente, né? Para tratar o que ele me mostra ali através dos dados, que são dores que ele tem nessa jornada que ele tem com a marca que eu tô atuando. Então, quando eu olho para trás, é muito interessante ver esse rastro que eu fui deixando nas empresas que eu passei, que por mais que eu já tivesse sido da área de CRM, depois eu fui da área de planejamento estratégico, depois eu fui digital, todos os caminhos que eu percorri tinha esse centro, que eu estudo muitos dados do comportamento dos clientes, eu consigo navegar e desenhar a jornada que esse cliente está passando com a minha marca. Quando eu fui para o planejamento estratégico, eu cheguei e passei a ter a visão do P&L da empresa, como é que isso afeta o lado financeiro dessa empresa, e aí eu cheguei nesse lugar de ter uma visão executiva sobre a experiência do cliente. E isso se transformou nesse conceito de Customer Experience que a gente conhece hoje, né? Que é super teorizado, que tem todos os seus pilares. Então, eu acho que dessa minha jornada toda, o que me fez chegar aqui na Amazon foi essa minha natureza de encontrar no comportamento do cliente soluções para a empresa fidelizar e para a empresa crescer de maneira sustentável. Sabe que há uns 2 anos atrás, eu mediei um painel de debates em que a Amazon estava junto. Uhum. E foi muito legal, porque sempre traz algumas coisas, porque todo mundo olha e fala assim, não é, mas eu li um livro que diz que tem que ser desse jeito. E eu acho que vocês têm uma metodologia muito própria de olhar para os dados, sim, e não necessariamente os dados que todo mundo preconiza que tem que ser aquele. Por exemplo, tem que ter NPS, tem que ter persona. Não tem necessariamente, né? Como é que vocês imaginam, olham e falam assim, cara, e aquele 1 em 1 milhão? Aquela uma pessoa que, poxa, mas é mas é Sim. Aquela ideia, aquele insight. Como é que vocês olham para esse volume tão grande de dados que todos os dias são gerados, né? Quando eu cheguei na Amazon, uma das coisas que mais me impressionou, e acho que tem a ver da onde a Amazon nasceu, né? Porque a gente é uma tech, mas no fim do dia a gente é um varejo, mas que nasceu nesse ambiente onde os dados são de fato a base. Quando eu passei por outras empresas mais tradicionais, era uma transformação a ser feita, a passar a absorver os dados e a escalar o uso dos dados. Na Amazon não, a gente nasceu a partir disso. Então a gente tem uma boa base de dados muito bem consolidada, um dado de muita qualidade, um dado que trabalha ao nosso favor. Né? Então é por isso que a gente tem essa potência de poder trabalhar e tirar insights a partir dos dados. Então o que a gente trabalha muito na Amazon e que não são necessariamente esses dados que a gente precisa ter, na Amazon eu conheci o conceito do que é um input e do que é um output.
né? Quando a gente fala, a gente precisa ter esses dados. Se são dados de output, como o NPS, por exemplo, o que é um output, né? Uma métrica que é uma consequência de muitas outras, talvez não é para esse lugar que a gente está olhando. Na Amazon a gente tem essa cultura que eu preciso quebrar o problema inteirinho para chegar no nível mais granular do dado possível, porque é lá que eu consigo atuar. E quando eu chego nesse nível de granularidade, entendendo aonde exatamente eu preciso atuar da jornada do cliente, é ali que eu vou explorar quais são as métricas, quais são os dados, o que eu vou estudar sobre esse dado, e a partir do momento que eu entendi essa dor através desse dado, como é que eu desenho um plano de ação para então melhorar este dado aqui, dia após dia, semana após semana, e aí a gente é incansável em buscar a melhoria daquela métrica que a gente encontrou dentro desse mar de dados. E todo mundo tem essa metodologia, essa forma de trabalhar. Então, eu olho para o meu problema dessa forma, minha área par também olha dessa forma, e a gente vai granularizando o dado para chegar naquele dado que a gente consegue, de fato, atuar. Então, para dar um exemplo bem específico do meu pedaço, uma das principais dores do cliente é a velocidade que a gente entrega a compra que ele fez, né? Eu acompanho todo dia quanto que a gente está melhorando na velocidade de entrega no mesmo dia. Esse é um dado que eu consigo mensurar se eu melhorei, se eu não melhorei. Eu sei que ele está conectado com a satisfação do cliente. Nem perguntar a resposta, já está claro. Então, é um dado que eu preciso melhorar dia após dia. E aí eu tenho essa infraestrutura inteirinha por trás que me dá um suporte e me manda para o meu e-mail diariamente como que eu performei. Eu não tenho gente trabalhando nesse dado. E isso escala a nossa solução, faz com que a gente consiga fazer essa gestão cada vez mais rápida. Esse é o jeito que a gente olha de forma massificada e de forma escalável para os nossos dados. Mas eu tenho aquele 1 em 1 milhão. Né? Eu adoro ouvir o cliente. Na Amazon a gente chama essa escuta qualitativa de anecdotes. E os anecdotes são super importantes, as anedotas, né? Elas são super importantes para a gente, independente se é um cliente ou são 10 que estão me falando a mesma coisa. A gente dá muito valor para uma dor que um cliente está me relatando. Por quê? Porque a gente sabe que naquela experiência alguma coisa quebrou. E aquele cliente teve a chance de me contar. Mas não significa que outros clientes não estão passando pela mesma experiência. Às vezes ele só tem preguiça de contar, né? Ou ele não acha o caminho, ou ele... E aí ele vai se desligando da sua marca sem te dizer, o que é mais perigoso ainda. O churn invisível. O churn invisível. Então, cada vez que eu tenho um anedota de cliente, e isso é uma prática que todos os líderes, né? E na Amazon todos somos líderes, fazem, eu ouvir um anedota, eu volto para casa, eu faço um dive deep, que é um dos nossos princípios de liderança. Gente, quanta palavra chique. Eu falei que é chique. É difícil, às vezes, traduzir o nome do Leadership Principle, mas é o mergulho fundo naquela anedota, e eu vou buscar a causa raiz, o que gerou na raiz aquele problema que o cliente passou. Então, a gente tem por premissa resolver prontamente o problema daquele cliente específico, mas depois eu vou na causa raiz, eu vejo quantos outros clientes estão passando pela mesma dor, resolvo o problema desses outros clientes manualmente, se for o caso, mas eu preciso entender o que eu preciso desenvolver de tecnologia para aquele problema não voltar a acontecer. E isso serve para oportunidades também? Vou dar um exemplo. Eu vi um case de uma empresa de tênis, muito conhecida, muito legal, em que uma pessoa que tinha deficiência neurológica escreveu dizendo, olha, não consigo calçar meu próprio tênis, porque eu não consigo me agachar e tal. E aí eles falaram, pô, que legal. E eles criaram a dobradiça biestável, que é um tênis que você não precisa usar as mãos para vestir. Muito legal. E foi muito legal. E acabou que eles ouviram aquele 1 em 1 milhão e esse tênis escalou, porque para gestante serve, para obeso serve, para quem tem problema de lombar serve. Eu falei, pô, que legal. E olhar esse 1 em 1 milhão às vezes traz mais retorno. Vocês também olham para isso como oportunidades? Com certeza. A gente escuta, quando a gente fala que o nosso primeiro princípio de liderança é a obsessão pelo cliente, o que isso significa na prática? Né? Essa é a minha próxima pergunta, gente. Era exatamente, já tô Ótimo, amando. então já vamos seguir. Preditivo. A obsessão pelo cliente, que é o nosso primeiro princípio de liderança, ela diz que a gente começa a partir do cliente. Então, todas as ideias de novos produtos, todos os novos desenvolvimentos de tecnologia que a gente vai fazer, ela está partindo de alguma dor desse cliente. E a gente tem uma lista dessas dores, né? E aí a gente passa por um processo de priorização do que a gente vai fazer primeiro. A gente adoraria fazer tudo, mas a gente tem, né, que entender o que a gente vai priorizar.
E dentro do que o nosso cliente nos diz, como a gente tem que ir lá e encontrar qual é a forma escalável e tecnológica de resolver para que esse problema não aconteça de novo, eu tenho que mapear se isso já está no meu backlog de ideias e se tiver, eu preciso dizer, olha, isso se encaixa nesse desenvolvimento, que é esse produto que está planejado ou não está planejado para data tal, ou se não, ele vai entrar numa fila de que se isso é uma dor do cliente e eu percebi que é dor de mais clientes, como é que a gente resolveria isso? Qual que seria o desenvolvimento dessa solução para que este problema não voltasse a acontecer? E também na prática, como a gente faz isso, então a gente entendeu que eu preciso desenhar uma nova solução, né? Essa solução não está no nosso radar, é algo novo que surgiu. Qualquer nova ideia que se debate na Amazon nasce numa PR FAQ, que a gente chama. Uma PR é um press release mesmo, como se a gente fosse lançar esse produto numa capa da principal revista do país. Que legal. O dono do produto que vai lançar e que vai debater essa ideia, ele tem que escrever essa matéria. Como seria a chamada da capa? Como que seria esta matéria dentro da revista? A gente coloca aspas. Tem que colocar ilustrado também? Não precisa ter ilustração. Mas é ia só um ser tão texto bonito. Mesmo. A Amazon é bem textual, assim. Então a gente escreve como que seria essa matéria de capa que a gente faria para a gente mesmo entender, né, do lado do cliente, se seria algo que me chamaria atenção. É alguma coisa que me interessa, é vendável, é realmente algo que tá drivando uma dor do cliente. Então a gente escreve esta PR nesse press release e depois a gente vai para as perguntas frequentes. E aí a gente faz perguntas do por que isso é importante. A gente faz perguntas da perspectiva do cliente, como é que isso me ajuda no meu dia a dia, como é que eu vou usar esse produto, ao que isso se compara, que dor minha que isso vai tratar, para a gente fazer o exercício mesmo de, através dos olhos do cliente, responder essas pesquisas. E aí tem perguntas frequentes internas. Por que a gente está fazendo isso agora? Por que esse é o principal investimento a ser feito? Como que a gente vai desenvolver isso, né, em termos de tecnologia? Então, qualquer nova ideia que nasce de um gerente de produto, ele tem que começar nessa discussão desse documento. E aí a gente se coloca nesse lugar dessa obsessão pelo cliente. Criativo, achei muito legal. É um debate bastante rico. Você falando de coisas maravilhosas merece um brinde, Cleiton. Chegou! Esse é um momento esperado, muito esperado aqui, gente. Ai, bem-vindo. Grande momento. Muito obrigada. Obrigada, Tá Cleiton. bonito, Grande, hein? Cleiton. Obrigada. Vamos fazer um brinde. Saúde. Como é que é o lema? Na Amazon? Em inglês, né? Chique. Tudo chique hoje. Work hard, have fun, make history. Let's have fun. Yeah. Né? Sempre tem um brinde aí, parte gente, boa. Eu tinha recomendado pra ela nos bastidores, vamos ver se ela gosta, gente. Porque vai Delícia. Aprovado? Eu adoro caju na bebida. Gosto. Eu acho raríssimo eu tomar caju, mas eu gosto sim na bebida. Eu adoro porque vem a frutinha Não aqui de verdade, lindo? gente. Castanha de caju, amo. Pois bem, Mari, vamos Bora. continuar aqui agora que estamos aqui no Bora momento lá. Have Fun e vamos fazer história aqui, né? Você trabalha em um dos maiores e-commerces, né? Não sei se leva esse nome, porque acho que é muito mais do que isso, globais, né? Como é que vocês olham para esse equilíbrio? Que tá todo mundo assim, será que a tecnologia vai acabar com o humano? Será que... Como é que vocês olham para o que tem que ser tecnológico, o que tem que ser humano? Muito boa essa pergunta, Cami, porque eu enxergo mais como uma soma do que como um equilíbrio. Assim, eu enxergo a chegada de toda essa potência da inteligência artificial como um acelerador da máquina fazendo o trabalho que é da máquina, né? E deixando por humano o espaço e o tempo para ele fazer o que é do humano. Então, quando eu somo essas duas coisas e uso a inteligência artificial a favor do negócio para substituir funções que a gente como humano faz e opera, mas que a máquina consegue fazer muito melhor que a gente, por exemplo, análise de dados, conectar pontas para gerar insights, quando ela consegue analisar um comportamento do cliente, trazer melhores respostas para essa jornada, me sobra tempo para eu pensar. Para eu analisar esses dados, me sobra tempo para eu conversar com o cliente, me sobra tempo para eu olhar coisas que a máquina não vai ter a capacidade de olhar. Então, a forma que a gente olha para a inteligência artificial, e a gente é super pioneiro em criar ferramentas de personalização para o cliente através da inteligência artificial, por exemplo,
produtos indicados para você, pessoas que compraram esse também compraram aquele, os comentários, né, as avaliações, como é que a gente otimiza a leitura dessas avaliações de outros clientes para os nossos clientes. Isso é a máquina fazendo o papel da máquina para ajudar o cliente a tomar uma melhor decisão na hora da compra. Tomar a decisão para o cliente é uma fricção, é uma dor. Às vezes é difícil você tomar a decisão de ir lá e passar o seu cartão e fazer uma compra. Quando a gente, através da inteligência artificial, traz informações relevantes para esse cliente que ajudam o cliente a tomar essa decisão de uma forma mais segura, eu estou usando a inteligência artificial a favor do que é humano desse cliente, né? Eu estou dando suporte para ele. E do meu lado, como gestora dessa experiência, eu estou garantindo que eu tenho mais informação, uma informação mais sofisticada, com mais insights para eu poder trabalhar na estratégia final, para eu poder conversar melhor com os meus pares, para eu poder otimizar a criação dessa estratégia com as outras áreas, ao invés de ficar trabalhando nos dados, o que a máquina já fez para mim, né? Então, eu enxergo como uma soma. Legal. Já que a gente você tá falando e meu cérebro tá assim, ó, viajando pra muito longe. Recentemente, no Fórum Econômico Mundial, eles elencaram lá quais são as skills do futuro, né? E uma delas foi criatividade, que isso é muito humano, né? Até pra gerar prompt, pra saber onde conectar o que com o que, né? Tem, às vezes, aquela ideia que você fala assim, eureka, né? Jamais ia conseguir sair disso. E essas ideias, acho que você repete muitas vezes sobre dados, e isso é fantástico, porque realmente tem muita coisa que melhora a nossa vida. Eu sou a rainha dos 2 cliques, né? Tipo, vou lá e falo, ai, comprei, né? Tipo, comprei. E parece que te entende mesmo, né? O que você tem percebido de mudança, assim, nos comportamentos e como vocês têm reagido a essas mudanças de comportamento dos clientes? Sim. A gente percebe um cliente que não tem mais uma jornada única, né? A jornada, ela se mistura e a compra passa a fazer parte de um dia a dia do cliente muito personalizado, né? Os clientes passam a ter um comportamento bastante individualizado. E aí a gente não tem mais quase que essa visão de funil, né? O cliente vem daqui, daí ele vai para lá, a dinâmica mudou. Um dia ele vai entrar para comprar fralda, outro dia a camisa do, sei lá, AC/DC. E às vezes ele vai entrar para comprar fralda porque tá lá na lista de compra dele, às vezes ele tá navegando numa rede social que ele viu a imagem, que ele se interessou pela imagem, ele foi influenciado pelaquela imagem e ele vai entrar ali e vai comprar. Então a razão da compra se multiplicou, o caminho da compra se multiplicou e a forma que ele tá comprando também deveria ser cada vez mais facilitada para que isso gere cada vez menos fricção. E apertei o botão, comprei, que nem você falou, né? Então a gente tem se adaptado a entender esse consumidor que navega de diferentes formas, mas que ao chegar na nossa loja, ele seja bem conduzido para um caminho com a menor quantidade de fricção possível e que a gente, no final do dia, entregue para o cliente o que a gente sabe que ele vem buscar, porque na Amazon a gente tem a nossa roda de estratégia, né, que a gente chama de flywheel, que a gente sabe que o nosso cliente vai querer cada vez mais produtos disponíveis para ele, a gente sabe que ele vai querer cada vez mais conveniência e a gente sabe que ele vai querer cada vez mais os melhores preços, né, os preços mais competitivos. A gente trabalha incansavelmente dentro de casa para receber bem o cliente nessas condições. Então, a gente já oferece mais de 150 milhões de produtos em 150 diferentes categorias. A gente trabalha muito na nossa conveniência, acelerando a velocidade de entrega, reduzindo o valor dos nossos fretes ou ainda dando frete grátis para o nosso cliente Prime em qualquer compra que ele faça. A gente lançou recentemente os pontos de retirada Amazon, porque a gente sabe que não é todo cliente que está em casa ou que pode receber em casa, e a gente quer abrir esse convite, esse espaço de comprar online também para esse cliente que não pode receber em casa, e a gente monitora diariamente a competitividade dos nossos preços. Então, enquanto a gente acompanha esse novo comportamento do consumidor, que é bem dinâmico, né? É bem e todo variado, mundo pode consumir, né? Todo mundo tem 18 consumir, anos e já começa a comprar. Exatamente. A gente quer recebê-lo oferecendo esses pilares, inovação nesses pilares, melhores experiências nesses pilares, porque a gente sabe que é isso que vai fazer a nossa escalabilidade acontecer. Tem uma coisa que é super importante, te vi falar recentemente em um palco, eu falei, eu preciso perguntar isso, sobre logística, né? Sim. Principalmente logística reversa. Poxa, a pessoa comprou, chegou lá e falou, não era bem isso, ou tem alguma avaria, coisa assim. E me chamou muito a atenção de você dizer, não, a gente confia no cliente. Sim. E que existem sim os golpistas, né? Os que vão fazer, por exemplo, eu tava ouvindo uma fala
do pessoal do iFood, por exemplo, comentando que um cliente mandou um gatinho e pediu reembolso. Usando inteligência artificial, pediram a imagem daquele problema, só que a IA ainda não estava 100%, então o cara mandou um gatinho, mau caráter, mandou um gatinho e eles reembolsaram. Sim. Ela falou que até hoje isso é chacota lá na empresa. Fala assim, não vai reembolsar gatinho, hein? Não vai reembolsar o gatinho. Como é que vocês olham para essa temática principalmente da devolução? A gente enxerga o processo de devolução de uma compra de e-commerce como um pedaço natural dessa jornada, né? O cliente está comprando algo que ele não pegou, que ele não viu, né? Ele está recebendo em casa algo que talvez não fique bem ou não fique dentro do que ele esperou na hora que ele comprou, porque ele viu, porque não cabe, porque qualquer razão que seja. A gente entende que essa dinâmica de comprar, testar e devolver é uma dinâmica que ela vai acontecer nesse universo do e-commerce, né? Porque o cliente não viu fisicamente esse produto. A gente enxerga esse processo como uma oportunidade de construir confiança com esse consumidor, para dizer, olha, a gente está aqui para que você tenha a menor fricção possível caso você precise devolver o seu produto. A gente entende que essa é uma dinâmica natural da nossa operação e a gente quer, primeiro de tudo, te ajudar a fazer uma boa compra, para que você não se arrependa, para que você compre exatamente o que você está buscando. Então, esse processo de devolução nasce lá na página do produto, onde eu tenho que ter a obrigação de dar as melhores informações para o meu cliente, para ele saber exatamente o que ele está comprando. Mas ainda assim, se você recebeu, não conseguiu usar e quer devolver, eu quero que você tenha também uma boa experiência para poder devolver esse produto. Quais são as principais dores, né? Ele tem a dor de ter que levar o produto em algum lugar para devolver. E como é que a gente resolveu isso? A gente tem a opção do cliente pedir para os correios passarem na casa deles e retirar o produto sem custo adicional. Então, esse é um super diferencial que a gente tem, com um olhar para conveniência, com um olhar desse convite de falar assim, não, precisa ser fácil para você também. E a gente olha muito para a velocidade do reembolso, né? A gente olha muito para a velocidade da resolução completa do problema, porque a gente sabe que é uma dor, né? O cliente comprou, o dinheiro dele está ali naquele produto, o quanto antes ele receber esse dinheiro de volta, melhor para ele fazer uma próxima compra, ou usar de outra forma, ou fazer uma troca de um mesmo produto, né, que ele comprou pela Amazon. Então a gente olha muito para esse pedaço de conveniência, para ser conveniente, e muito para esse lado de velocidade, para garantir que eu vou te atender com a melhor velocidade possível no momento de fazer esse reembolso. A gente tem todo esse cuidado, como você falou também, de olhar para esses processos e entender quais são as brechas desse processo que fazem com que clientes que não são bons clientes, que não são clientes, são os abusadores, como é que a gente fecha essas portas de entrada para que eles não consigam usar dessas brechas para ganhar um reembolso que não seja válido. Então a gente olha para isso, mas de novo, a gente olha para isso a partir de uma perspectiva da inteligência artificial, da máquina analisando o comportamento desse cliente, analisando qual é o potencial de risco que aquele cliente está me apresentando. Pra ser preditivo ali naquela... preditivo, não só na hora que ele está me pedindo o reembolso que não é válido, mas para evitar que eu faça essa venda para o cliente. Então a gente tem ali toda uma dinâmica por trás, muito baseada em modelagem, em dados, em inteligência artificial, para dizer, este cliente... me parece um bad actor, vamos testar aqui. Do contrário, o cliente pediu um reembolso, a gente parte dessa confiança total no cliente, né? A nossa premissa é todo cliente é um bom cliente, até que eu consiga provar o contrário baseado em dados e fatos. E se eu deixei passar um retorno, um reembolso que não era devido, é uma falha minha, não é uma falha do cliente, né? Os meus sistemas, os meus processos não estão amarrados o suficiente, então eu vou sempre a favor do cliente. Que legal. Bom, eu tenho aqui uma pergunta que está muito ligada à tecnologia. Com tanta tecnologia, tanto dado e tal, sobra espaço para emoção? E se sim, como na prática isso é feito? É por meio de treinamento? Ou é mandando as pessoas irem fazer compras e testar? Como é que cria isso? A gente é emocionalmente conectado com a nossa marca, assim, no dia a dia, assim. A gente tem muita paixão pelo que a gente constrói, a gente tem muita confiança pelo que a gente está construindo, né? A gente tem esse compromisso de longo prazo com o Brasil. A Amazon chegou no Brasil e é construída de brasileiros para brasileiros, então acho que isso já traz essa brasilidade também. Quando eu olho para a minha jornada,
Quando eu cheguei na Amazon e vi que toda essa liderança era uma liderança brasileira, foi algo que me chamou a atenção. Então, a gente tem muito essa emoção de querer genuinamente oferecer um bom serviço para o consumidor e mudar a barra do serviço no Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem essa premissa de não só no serviço da nossa loja, mas a gente é um varejo, a gente é uma operação gigantesca, a gente tem 12 centros de distribuição, mais de 150 pontos logísticos que fazem essa distribuição no Brasil inteiro. Então, essas pessoas todas que constroem a Amazon, que estão lá na ponta, que estão de fato entregando essa caixa para o cliente, a gente tá muito pautado na nossa tecnologia, né? De novo, a tecnologia soma e ajuda a gente a fazer isso de maneira mais eficiente, mas somos pessoas atendendo pessoas, somos brasileiros atendendo brasileiros, e é isso que traz a emoção e a paixão para o negócio, assim. E a gente tem uma clareza muito grande de onde a gente quer chegar, do que a gente precisa construir, de quais são os nossos grandes desafios. O Brasil é um país muito importante para a Amazon, globalmente falando. A gente é um polo de novos clientes que é importante para a Amazon globalmente, e a gente coloca essa emoção nesse lugar, assim, de ter a confiança de que o que a gente está fazendo é bastante sustentável, tem uma barra de qualidade muito alta, e que a gente vai sim trazer um nível de serviço para o e-commerce do Brasil que vai fazer a diferença para o brasileiro. Então é aí que cabe a emoção. Day One ainda é lema? O que é ainda é lema ou não? Não, Day One é a nossa forma de trabalhar. Day One é essa inquietude, essa impaciência de fazer todo dia mais e melhor. Day One é uma mentalidade que a gente constrói ao longo do tempo de não dar nenhuma tarefa por 100% concluída, porque ela sempre pode ser melhor. Sim. E, por um lado, isso é muito legal, porque põe essa energia numa empresa tão gigante como essa. Assim, a gente é gigante, a gente escalou, a gente tem esse tamanho globalmente. Não se acomode, né? Mas não se acomode. E isso é muito presente no nosso dia a dia, porque cada vez que a gente entrega um goal, né, entrega uma meta, que a gente chega num marco que é importante pra gente, a gente comemora brevemente, mas a pergunta é como é que a gente faz melhor? Né? O que vem depois? A gente não veio de passado, né? Dizendo assim, ai, nossa, mas 3 anos atrás eu tive uma super ideia. Esse passado, Então então a gente precisa chegar lá, cara, é muito difícil chegar lá, mas vamos, chama um daqui, põe um dali, põe todo mundo na mesa para rodar junto, põe essa energia toda junta. Quando chegou, legal, como é que a gente vai pro próximo? E isso é algo que a gente vê no dia a dia do trabalho, que a gente vê nas nossas reuniões, que a nossa liderança tá ali sempre puxando essa corda. Então, Day One E ninguém fica desesperado, falando assim, meu Deus, eu fiz, nem celebrei ainda. Na Amazon a gente trabalha com mecanismos, né? A gente fala que boa intenção todo mundo tem, é uma frase do Jeff Bezos até. A gente acredita que todo mundo é bem intencionado, mas intenção não vira negócio, intenção não vira resultado no mundo físico, né? Como é que a gente tira a intenção e transforma isso em realidade? A gente cria mecanismos. Então, a gente tem mecanismos de celebração, a gente tem reuniões onde a gente está lá para celebrar. Ai, que legal. Mas no dia a dia da reunião, a gente está ali perguntando, mas qual que é o próximo? Entendi que você conseguiu entregar isso. Dá para fazer melhor? Dá para fazer mais rápido? Para quando que você vai entregar isso? E não é uma ofensa, não é que você não fez o trabalho direito, né? Não, é para régua alta. É isso. É assim, Cami, leva um tempo para você se adaptar a essa dinâmica. Leva um tempo, né? A pessoa vai chorando pra casa, pensando assim. Não, chorando não, a gente tem um ambiente super, super agradável de trabalho, mas quando eu cheguei, eu ficava um pouco nessa, não, mas vamos celebrar? Vamos! E a gente celebra, né? A gente celebra o bom resultado, a gente celebra, mas a gente se desafia. Acho que a gente se desafia mais do que a gente celebra, assim. A gente se desafia em grupo, né? A gente se desafia juntos a fazer mais e melhor. Então, acho que o Day One é esse espírito insurgente que a gente tem de querer criar, de querer fazer e de usar o melhor que a Amazon tem globalmente, mas trazendo para a realidade que a gente tem aqui no Brasil, né? De uma empresa que está em crescimento e velocidade de cruzeiro. Uma pergunta, antes da gente ir aqui para a saideira, porque, olha só. Passa rápido, né? Voa, né? Voa. A gente fica aqui e tal. E é uma pergunta tão polêmica quanto a que eu fiz primeiro, né? Que era tipo assim, quem é você? Aquela pergunta do tipo, quem sou eu? Aqui é, o que você imagina pro futuro do CX? Bom, eu sou uma apaixonada pelo tema, né? De Customer Experience. Acho que por toda essa jornada e por ver que tudo que eu desenvolvi como metodologia própria de trabalho se transformou nessa disciplina, né? Que é o Customer Experience hoje.
Então, eu sou uma apaixonada pelo tema porque eu acredito muito que o que está por trás do CX é o compromisso das grandes marcas de entregarem o que estão prometendo para os seus clientes, né? Eu acho que ficou muito para trás essa questão da gente prometer ser o melhor do mundo e não entregar isso na vida real, né? Ir para uma grande campanha de mídia dizendo que eu vou te entregar e não te entregar, né? Então, acho que o CX ele veio muito nesse lugar de fazer com que as grandes empresas e todas as empresas, né, se responsabilizem em, de fato, respeitar o que foi prometido. E respeito, para mim, é um valor muito importante, né? E quando eu estou neste lugar, deste lado de uma grande empresa, estar nessa cadeira de Customer Experience é poder exercer esse chamado de deixar o mundo um lugar mais respeitoso com as pessoas e com os clientes que estão ali confiando na gente, dando, né, fazendo essa transação junto com a nossa marca. E eu vejo para um futuro uma potência enorme disso se tornar cada vez mais humano, porque a inteligência artificial ela vai vir para fazer o trabalho duro que consome esse tempo, que é o difícil de olhar para o dado e tirar um insight. Quando a gente abre esse espaço para olhar para as relações humanas, para as relações dos clientes com a nossa marca, a gente consegue encontrar o caminho de personalização, que é para onde eu acho que a gente vai. Quanto mais personalizado, quanto mais individualizado for o meu serviço para cada um dos clientes, é ali que eu acho que a gente vai encontrar a potência real do Customer Experience. Eu costumo dizer também que quando você entra numa mesma mesa na loja Amazon de cada uma dessas pessoas, nenhuma loja é igual a outra. Então a gente já tem uma potência de personalização muito grande, né? Porque ali você tem as suas últimas compras, eu tenho as minhas, eu tenho os meus livros. Quando você olha a minha loja, você consegue saber quem eu sou ali, né? Tem coisa de criança, tem livro, tem vela, tem aquarela. Você consegue ali por aquela loja, você consegue saber um pouco quem eu sou e qual é a minha diferença com você, né? Ou qual a diferença com as outras pessoas. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir, através de toda essa potência da inteligência artificial, personalizar e humanizar a nossa experiência individualmente para cada cliente, eu acho que esse é o futuro. Hiperpersonalização, né? Que a gente está caminhando, assim. Bom, você falou, ó, você já começou, gente, ela tá me dando muitos ganchos aqui. A gente vai fazer agora um ping-pong aqui, uma saideira. Então vai funcionar assim, ó. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vier aí na cabeça, tá? Um livro que te inspira. Essa é sempre difícil. Eu leio muito, eu amo ler, é um dos meus principais hobbies. Mas eu vou falar o Aurora, da Marcella Ceribelli, que ele foi chocante para mim quando eu li. Ele me deu ele me fez parar e reencaixar muitas crenças da vida. Não li, vou ter que ler agora. E me potencializou para seguir, assim, sabe? Num lugar melhor encaixado. Então, eu vou falar o Aurora. Legal, eu já vou ter que dar 2 cliques agora. Uma cidade no mundo. Paris. Ai, chique. Morei em Paris com a minha família. Foi uma experiência chique é a palavra dessa transformadora. Foi maravilhoso, então, Paris. Um hábito que mudou sua vida? A leitura. Uma frase ou lema que você carrega com você? Cami, eu tenho postado algumas coisas na minha página do Insta e eu tenho uma bandeira muito forte que é sobre o autoconhecimento, assim. Eu acho que o lema que eu carrego é auto-se conhecer é urgente, porque as respostas, elas estão dentro da gente e se não a gente pela gente, ninguém vai nos traduzir, não vai encontrar o que é felicidade para cada um de nós, não vai conseguir... se a gente não mergulhar para dentro, vai ser muito difícil encontrar fora o que a gente não sabe o que é. Então, eu tenho esse lema de que auto-se conhecer é urgente. Gosto também. Muito, 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 muito. Eu adoro quando a gente fala, por exemplo, de Ikigai, que é encontre a sua razão de existir, e aí você consegue emprestar bem o teu CPF para qualquer CNPJ. Show de bola. E aqui uma maravilhosa, né? Se você pudesse tomar um drink em um boteco com qualquer pessoa do mundo, com quem seria? Com meu marido. Essa é a hora de deixar ali um recadinho para o marido, né? Com meu marido. Mas não, com meu marido, porque me divirto muito com ele. A gente está casado há 10 anos. Então, ele me acompanhou muito aí nessa jornada do Customer Experience. Trabalhamos na mesma empresa, então ele viu parte disso ali, né? Bem de perto. Bem de perto. Mas respondendo agora, sem ser alguém que eu conheça, eu acho que eu tomaria um negocinho com a Michelle Obama. Ah, tenho uma admiração, acho ela, sabe,
Eu acho ela forte, acho ela correta, eu gosto da forma que ela educa as filhas dela. Até a postura, né? Até eu gosto da postura gestos. dela. Assim, ela se sabe. Ela se sabe. Bom. Então, pediríamos conselhos para Michelle Obama. Boa. Quando você tomar esse café, depois você me conta, tá? Eu te chamo. E por fim, eu queria que você encerrasse, assim, digamos que a pessoa chegou aqui agora, perdidona, e pegou só esse pedaço. Moral da história dessa nossa conversa. O que você deixaria aqui para, tipo, pense nisso. Use a inteligência artificial ao seu favor e descubra quem você é para somar o seu lado humano a essa história inteira. Porque a nossa diferença tá no humano. Show de bola, show de bola. Vou complementar com o Arthur Schopenhauer, que eu amo, que diz o seguinte: o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. E se você que está aí nos assistindo gostou desse episódio, né, muito obrigada por topar o nosso convite. Cami. Foi maravilhoso, obrigada. Deixa aí seu comentário, gente. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para você continuar vendo todas as entrevistas. E pra gente é super importante esse feedback, né? Pô, essa conversa foi legal, te inspirou, vai te fazer mudar 0,001 na sua estratégia? Esperamos que sim. Muito obrigada pela sua audiência e lembre de ficar muito ligado em todas as comunicações do consumidor moderno. Obrigada! Agora não tem Cleiton, mas o Cleiton vai chegar, eu juro. Ele vai chegar. Muito boa nisso. Você viu? Eu tô olhando o Cleiton, cadê o Cleiton? Vamos ver se imagina um Cleiton aí. Vamos ver se é o que chega aqui. Chega. Tudo maravilhoso, gente. Tem um monte de perguntas pra fazer, mas tá tão gostoso que a gente vai trocando aqui. Minha filha, se me deixar falar de CX. É isso. E é um tema que a gente nunca esgota, né? Não. Porque só não tinha nome, mas você vê as coisas assim. É isso, não tinha nome. Foi até bem mais esse segundo momento, mas eu queria fazer essas perguntas. Esse segundo foram 23 minutos. Não, ele não gritou que a câmera queimou. Tudo bem, eu falei, Não, pode.